boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur. Eu sou apresentador aqui do podcast Em Curso, nosso mais novo projeto do Núcleo de Práticas de Negócios. Eu estou aqui hoje junto do nosso coordenador, do nosso grande coordenador, né, da Barra, o professor Gustavo. Seja muito bem-vindo. Hoje ele é nosso convidado, nosso estimado convidado é o profissional, grande profissional da área de marketing e comunicação, também professor do IBMR e nosso coordenador, querido coordenador. Vou puxar um pouquinho a sua sardinha aqui, tá bom? Seja bem-vindo. Pode falar um pouquinho do senhor, professor. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso lançamento do podcast. Uma honra estar aqui contigo, Arthur. E uma honra também debater um tema de fundamental importância para todos nós dentro do marketing. Então, espero que todos aproveitem o nosso podcast, que foi pensado aí com muito carinho para todos os nossos alunos. Tá, beleza, então. Pessoal, hoje a gente vai falar especialmente, tá? O tema a gente vai falar de marketing offline. Professor, quando a gente falou do marketing offline, eu fui pensando em algumas perguntas, né? A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: eu queria saber o seguinte: hoje a gente pode ver que o marketing offline ele é ultrapassado ou isso é um pensamento um pouco arrogante da nova geração? Vamos lá, obrigado pela pergunta, Arthur. De forma alguma, a gente pode considerar que o marketing offline ele está ultrapassado. O que aconteceu e que a gente, às vezes, tende a ter essa percepção é que as ferramentas, né, mudaram, assim como o comportamento do consumidor também mudou. Então, por isso que a gente tem hoje uma aproximação, um amadurecimento das ferramentas digitais que nós não tínhamos no passado, isso fomentado pela tecnologia, mas fundamentalmente também por causa da mudança de comportamento. Mas eu não diria que ele é ultrapassado. E a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais, né, falando sobre como as ferramentas offline podem colaborar também com as ferramentas digitais e vice-versa, né? Então, eu diria que, fundamentalmente, o marketing offline ele tem uma resposta muito boa se a gente pensa em situações de compras, mas situações em que, sobretudo, a influência e a decisão de compra, ela ocorre momentaneamente e até, quiçá, no ponto de venda, né? Se a gente parar para pensar em ações no ponto de venda, são ações fomentadas pela situação de compra, e, nesse caso, as ações offline, elas têm uma resposta muito boa, né? Então, mais um outro ponto que é fundamental também entender é que algumas ferramentas offline, então, até para que os colegas aqui que estão nos vendo e ouvindo saibam, né? Nós temos ferramentas offline que são totalmente consagradas, né? Como o uso da TV, que é uma mídia de massa, uma mídia muito poderosa, ainda nos dias atuais. A gente fala de marketing offline, e aí você falou das ferramentas. A primeira coisa que a gente lembra é da panfletagem, né? Uhum. Aquele pessoal que ficava no meio da rua entregando papel. E hoje, a nível de estrutura, né, a gente olha que até a questão de sustentabilidade não é mais cabível a panfletagem, mas ainda tem as propagandas de TV e até propagandas de site, né? Porque os pop-ups a gente sabe que eles ainda eles podem ser considerados sim uma base ainda do marketing offline, né? Uhum. E eu gostaria de saber qual é o impacto que eles ainda têm ali sobre as empresas e se eles ainda geram esse impacto. Uhum. Né? Porque antigamente tinha um impacto muito grande. O impacto, perfeito, exato, Arthur. Na realidade, essas ferramentas offline, elas não têm o que a gente chama de a responsividade, né? Então, você não pode, como consumidor, responder a um anúncio de TV que você acabou de ver, né? E a sua resposta é, obviamente, mudando de comportamento ou comprando o produto ou serviço que está sendo vendido. Mas, sim, existe um efeito muito positivo, né, quando a gente pensa, por exemplo, na TV na escala. Então, a TV é uma mídia de massa, então uma propaganda veiculada em algum canal de televisão, em certos canais, em certos horários, ela tem uma escala muito grande, ela consegue impactar milhões e milhões de pessoas, tá? Então, eu diria que a mídia televisiva, ela tem um valor muito grande. Falando um pouquinho de como você falou,
da panfletagem, a gente tem o time mobiliário urbano, né? Eu me lembrei muito dos famosos outdoors, né? E a gente anda aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, a gente costuma ver muitos outdoors, né? Que é o que nós chamamos de mobiliário urbano, né? Tem o objetivo de impactar e de comunicar com o mercado, com o cliente, durante o seu percurso, durante o seu trajeto. Eu costumo dizer que nesse caso a gente está entrando especificamente em comunicação. A melhor comunicação, a melhor ferramenta de comunicação é aquela que comunica, e não necessariamente a ferramenta digital. Em alguns momentos certamente vai ser, em outros não. Tá? Eu costumo dizer, pegando os nossos colegas fazem um paralelo, geralmente se nós perguntarmos qual é a mídia, a ferramenta de comunicação mais utilizada hoje em dia por todos nós, né, provavelmente chegaremos à conclusão que vai ser, na realidade, o WhatsApp. Né? WhatsApp? É o Telegram, né? É o novo boca a boca, o WhatsApp? Exato, né, Arthur? Mas, aí eu faço uma outra pergunta aos nossos convidados, que é quantos grupos nós fazemos parte, né, do WhatsApp, e a gente vai chegar à conclusão que são inúmeros, porém, quantos desses são silenciados ou estão silenciados? E nesse caso, né, nesse contexto, podemos chegar à conclusão de que é uma ferramenta rápida, uma ferramenta talvez muito prática, muito, muito dinâmica, mas que em determinados momentos ela não nos comunica porque esse excesso de informação, né, também contribui para isso, sendo uma ferramenta digital. Então, em alguns momentos eu costumo dizer que o bom e velho cartaz, né, pode até bem comunicar e ser mais eficiente do que uma ferramenta eletrônica. Depende muito do contexto e daquilo que nós estamos tentando comunicar. Foi legal que você falou dos outdoors, você falou da TV, e aí isso me chega à seguinte questão. Hoje, a gente fala de uma era que fala de escalabilidade, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente fala de escalabilidade em relação ao quê? Em diminuir o máximo possível de custos. Eu queria saber como é que o marketing fica, porque ao mesmo tempo que a gente tem o marketing digital entrando como opção e tudo mais ali, mas a nível do marketing offline, ele vai perdendo a quantia que era dada para o departamento ali, né? Então, como é que entra? Quais são essas estratégias? Bom, vamos lá, Arthur. Excelente pergunta. Eu acredito fundamentalmente numa complementariedade. Tá? Então, hoje em dia, quando a gente vai pensar em uma campanha de comunicação, uma campanha de marketing, o ponto principal é justamente aquilo que a gente sempre fala em qualquer aula de marketing, que é começar pelo cliente. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o público, né? Quem é o público, pelo que ele se interessa, o que ele consome, como ele consome, o que ele compra, como ele compra, tá? Qual o canal. Então, tudo isso é fundamental. Então, para definir a melhor estratégia, eu tenho que começar pelo público. Então, entendam que, certamente, se o meu público é um público mais jovem, um público que consome muito conteúdo digital, mídias digitais, provavelmente eu vá focar, sim, em estratégias no meio digital. Mas se o meu público é um público mais velho, um público mais idoso, talvez o oposto, né, ou seja, focar em mídias offline seja o mais adequado. Independentemente, obviamente, estou falando aqui, estou dando exemplo de basicamente dois extremos de comportamento, né, como a gente já havia abordado. Eu acredito fundamentalmente na complementação. E na Barra da Tijuca, né, que é a região aqui do Campi, se a gente observar, a gente vai chegar à conclusão, os demais colegas também, que nós temos muito outdoor, né? Então, na Avenida das Américas, na Ayrton Senna, para todo canto aqui a gente vê isso. E funciona justamente como um gancho, né? Ou seja, impactar o cliente naquele momento do trajeto e que ele se interesse, né, minimamente pelo produto, pelo serviço e certamente possa buscar mais informação. E onde geralmente ele vai fazer isso? Justamente com as ferramentas digitais. Tá? E aí entra toda aquela estratégia digital que a gente comentou. É claro que tem que haver uma complementação. Da mesma forma, eu estou falando aqui no imobiliário, né, a propaganda de TV também ela é bem interessante, porque ela consegue atingir o máximo de pessoas, tá, em um curto espaço de tempo. E também pode, da mesma maneira, conduzir, né, ou servir de isca para que o cliente se interesse e procure mais informação, por exemplo, nos canais online da organização. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a estratégia começa
pelo público-alvo, né, pelo consumidor-alvo, ou seja, para ele que eu tenho que desenhar essa estratégia, baseado no perfil dele, mas, fundamentalmente, usar como uma complementação, tá? Usar o melhor dos dois mundos, como eu costumo dizer, como uma forma complementar. É legal a gente pensar o seguinte, eu queria... A gente começou, né, falando um pouco mais do... De fato, é ultrapassado o marketing offline, e aí a gente chega à conclusão de que não. As estratégias, elas estão aí para serem usadas para a gente poder mesclar ele. Na verdade, com a chegada dessa nova era digital, a gente vê, na verdade, um complemento e não um exclusor, né? Ou então algo que vai simplesmente substituir. Exato, Arthur. Qual a visão que você acha que a gente pode ter hoje em relação ao marketing offline para o futuro? A gente sabe aí que dentro do marketing offline, algumas questões, elas, de fato, foram ficando ultrapassadas, e até em outras questões também, como questão de sustentabilidade. Então, a gente tem meio que o fim ali da panfletagem por si só, né? A gente já não tem mais aquele uso contínuo de tantas propagandas de TV devido à diminuição de custos e diminuição de outras propagandas, né? O arranjo para outras propagandas. Mas qual a visão que a gente pode ter hoje desse marketing para o futuro? De inovação, de tudo. Então, Arthur, o que eu acredito muito aqui como tendência futura, né, é uma junção, que eu gosto de dizer que é o melhor dos dois mundos, né, como eu comentei. E agora eu vou explicar uma junção do mundo offline com o mundo digital. E o que é isso, pessoal? Na realidade, eu queria que vocês pensassem, a gente já começa a ver algumas iniciativas nesse sentido. Eu costumo dizer o que as pessoas, se a gente fizesse uma pergunta aqui, o que as pessoas fundamentalmente querem? Por que elas gostam das ferramentas digitais do marketing digital? Provavelmente vocês vão me responder, poxa, Gustavo, eu gosto do marketing digital pela conveniência, pela praticidade que eu tenho, né, em comprar, em acessar, em consultar, em buscar informação sem sair da minha casa, sem me deslocar, né? Então é muito prático, é muito acessível. Esse é o principal ponto do marketing digital, tá? Essa conveniência, essa praticidade que todos nós, hoje, nos dias atuais, demandamos. Mas qual é o principal, né, ativo, né, do marketing off? E aí eu posso fazer um adendo aqui, que é justamente a possibilidade, né, em algumas ações, claro, da presencialidade. O marketing digital, né, nós estamos basicamente à distância, né? Eu costumo dizer aqui, dando um exemplo, sobre um produto qualquer, né, pensa num produto, nada é igual a você pegar o produto, a você experimentar, você ver o produto, exato. Ainda não inventaram, né? Mas é claro que isso nos custa o quê? Tempo, né? Dedicação, ter que ir ao local, ter que empreender o nosso tempo, que é um tempo escasso, para o exercício da compra, por exemplo, quiçá buscar o produto, buscar informações. Então, a parte digital, o digital, eu vou entrar no universo digital, ele tenta mudar isso, justamente trazendo uma conveniência muito grande para os nossos dias. Só que ele não resolve a questão da materialidade, da presencialidade, ou seja, você não pode, como você falou bem, você não pode tocar através da tela do computador. Então, eu acredito hoje, e por muito tempo, né, as nossas ferramentas eram ferramentas offline, né? Então, com o tempo, então vivíamos, né, dizíamos, né, que vivíamos num mundo físico, né, totalmente físico. Com o tempo passou, né, e as ferramentas digitais começaram a crescer muito. E aí veio a era digital, o digital. Hoje em dia, o que a gente trabalha cada vez mais, como tendência, Arthur, é uma união dos dois mundos, que nós chamamos de phygital, o mundo físico mais digital, em que nós vamos ver cada vez mais ações que tentam, né, os dois mundos. Vou dar um exemplo, né? Existem já iniciativas de compras que são no ponto de venda, mas a compra é online, tá? O modelo de compra ele é online. Se a gente olhar, eu gosto muito de uma ação muito interessante em 2017 da Amazon, que é a Amazon Go, é o modelo de compra
não sei se todos conhecem, mas vocês podem até acessar no YouTube, é super fácil de achar, o Amazon Go. É um supermercado criado pela Amazon, com uma tecnologia bastante avançada, em que o cliente, ele entra no supermercado, ele pega o produto, ele retira da prateleira, e quando ele o faz, ele é identificado, né, quando ele entra no mercado, e quando ele o faz, o produto ele entra automaticamente no carrinho, entre aspas, um carrinho virtual de compra, e quando ele devolve, se ele devolver, ele sai do carrinho. Então, um modelo presencial, ou seja, você está lá no local, mas também o modelo todo da compra ele é digital. Então, eu acredito em ações fundamentalmente que vão misturar. Outro exemplo muito interessante é o uso da tecnologia de ponta e do que a gente chama de realidade ampliada, tá, em modelos de compra. Então, a realidade ampliada nada mais é do que o uso do smartphone, né, para misturar o mundo físico, ou seja, contemplando o mundo físico, com uma tecnologia digital muito grande. Então, você pode, com o uso do teu smartphone, apontar para um produto qualquer, um produto físico, você no local, na presença do local, eu tenho informações sobre aquele produto. Tá? Então, cada vez mais eu acredito que a gente vá ver ações que contemplem o uso de tecnologia, o uso de mecanismos digitais e o uso também, mais ainda também no ponto de venda. Tá? Então, eu acredito que essa tendência ela continua a ser muito interessante. Outro ponto muito importante também de comentar é o uso também da tecnologia digital com ferramentas offline. Então, a gente já tem testes aí, inclusive em grandes mídias e veículos de televisão, em que você pode comprar um produto que acabou de ser ofertado na televisão com a utilização de QR Code, né? Exato, tá, exato. A gente tinha isso muito antigamente em livros, né? Você abria o livro, aí você podia acessar o e-book ou um audiobook, né? Pelo próprio livro. Sim, isso já é perfeitamente factível. Então, essa união, tá, gente? Perceba que a gente pode utilizar duas mídias ao mesmo tempo. E algumas ações já são feitas dessa forma, em que a própria propaganda de TV, ela conduz, ela vai influenciar a audiência a consultar o site, a ir num blog específico, a buscar mais informação, através justamente de um dispositivo móvel que todos nós, boa parte de nós, né, temos, que é o smartphone. Eu acho isso muito interessante. Você falou da Amazon agora. Eu lembrei que eu li sobre essas lojas da Amazon. Até no livro que está aqui do meu lado, eu até peguei ele, que é As Cartas de Bezos. Que é uma leitura, uma releitura das cartas que o Bezos fazia para os acionistas deles. E eles falam sobre essa maneira que a Amazon criou de você trazer o mundo digital para o mundo real e unir isso. E eu achei incrível. E você falou agora também, não, a gente já consegue ter uma união do marketing offline com o marketing digital. Então você já começa a ter a base da experiência, né, offline, ou a base da experiência física por si só, né? Vou tirar o offline, vou botar física, que é a experiência do serviço, a experiência do encantamento, que sempre foi esse o fator ali decisivo, né? Ao mesmo tempo em que você traz um pouco daquela experiência já voltada para a neurociência do marketing, que é onde vai envolver mais o marketing digital, né? Que é onde você vai trazer mais os gatilhos, você vai trabalhar mais essas questões. Cara, isso é muito incrível, professor, sério mesmo. Foi bacana. Incrível, foi incrível. É legal, eu sei que não chega a entrar nisso. Eu tenho, por exemplo, eu sou a Amazonete, né? Tem esse Kindle aqui. E aí eu lembro que até na análise eles botaram isso aqui, essa tela aqui da frente, como se fosse um tecido de folha de papel para você vivenciar a experiência, né? Como se você estivesse lendo um livro mesmo. Ainda assim, é uma base digital para você ler o seu livro. Claro. Eu queria trazer um pouco mais dessa área digital agora para o senhor, se o senhor não tiver mais nada para falar do marketing offline. Eu acho que o senhor conseguiu me desestruturar com a relação que eu tinha com o marketing offline, porque
eu tinha literalmente uma relação meio que desrespeitosa com o marketing offline. Não chega a ser desrespeitosa, mas eu acho que era uma opinião assim, será que não está um pouco ultrapassado? Hoje a gente vive tanto no meio digital, e aí a gente olha para a realidade, não estamos no meio digital, a gente está aqui, a gente está no mundo físico, e o meio digital ele é um meio, Sim. é um meio ambiente, e a gente também está inserido nesse meio ambiente, mas você está aqui, você claro. É o físico. E isso eu acho interessantíssimo. Trazendo um pouco disso, e você fala sempre do melhor dos dois mundos, da gente trabalhar, você falou até do termo que é digital. É digital o termo? Exato. É o físico e o digital. Hoje, a gente tem dentro dos cursos eu não diria só de marketing e comunicação, não. Acho que até os cursos de gestão em geral. A gente tem um plano curricular bem generalista, ele aborda diversas bases de conhecimento, né? Só que quando a gente fala do marketing digital, a gente fala de uma coisa que começa a ser tratada o quê? 5 anos para cá? Né? E eu queria saber, assim, ele exige dos profissionais um novo leque de skills, exige novas condições de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, se isso é exigido do profissional, se isso é exigido da carreira, isso passa também a ser exigido da faculdade, né? E aí eu queria ter um pouquinho mais desse conhecimento da sua visão como profissional e como professor, né? Porque dentro da sua didática, dentro dos planos de curso, isso precisa ser mudado, isso precisa ser alterado, né? Para poder atender a própria demanda do mercado. E eu queria ter um pouco mais da sua visão específica, de quais podem ser esses skills diferentes que hoje o mercado está demandando, de como a gente pode introduzir essa nova era do marketing digital dentro ali dos planos curriculares das faculdades. A gente vê que até mesmo já no marketing 4.0 do Kotler, né? Ele já começa a vivenciar essa entrada do digital dentro do marketing, né? Eu queria saber um pouco mais da sua opinião pessoal. Quais são esses skills? Como é que a gente pode fazer para introduzir isso no meio? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Arthur. A pergunta é importantíssima. Primeiro, respondendo com relação aos skills, né? O profissional hoje de marketing, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, ele tem que ter um conhecimento bem ampliado, né? Não somente do conteúdo pertinente ao marketing, mas tem que ser um profissional antenado em diversos assuntos. Eu sempre costumo dizer muito bem informado, tá? Muito bem formado, tá? A respeito dos diversos assuntos, de uma forma geral, da sociedade. Porque o profissional de marketing, ele vai captar essas tendências, essas mudanças de comportamento, e isso não é uma competência digital. Então, a gente, às vezes, fica muito focado, o profissional ele tem que aprender o marketing de conteúdo, ele tem que aprender a gestão de tráfego, ele tem que aprender o SEO, o AdWords, e daí vai. Isso, basicamente, gente, a gente está falando de várias ferramentas, né? Em alguns casos, de vários conceitos e ferramentas que a gente pode utilizar para a nossa estratégia. Mas tudo começa lá no início, né? Ou seja, do entendimento do mercado, do entendimento da demanda do consumidor. Porque se a gente elaborar uma estratégia, pode ser a mais bem elaborada possível, uma estratégia digital muito bem elaborada, né, com um ferramental muito bem definido. Ainda assim, se eu não captei direito o que o cliente quer, se não captei exatamente os seus gostos, as suas preferências, eu errei lá no princípio, né? Eu errei no começo. Então, esse profissional ele tem que ser muito bem informado, ele tem que ser um profissional que goste de se atualizar. Eu gostei de ver aí o seu Kindle, porque é um estímulo que eu sempre tento fazer aqui aos alunos. Eu também tenho um Kindle em casa, também leio praticamente, eu não vou dizer que diariamente, mas... eu tenho o Kindle, mas ao mesmo tempo tá aqui, ó.
Exato, exato. O físico a gente ainda tem aqui. A maneira de se informar é fundamental, né? Então, eu considero isso muito importante. Um outro skill que eu acho importantíssimo é a capacidade analítica, até para o marketing digital, que muitos alunos sempre me procuram e falam, poxa, mas eu vou trabalhar com marketing digital, etc. Eu sempre recomendo desenvolver essa capacidade, até porque você tem que conseguir interpretar exatamente o que o relatório vai te dar, apesar da acurácia, né, que nós temos hoje no marketing digital. Isso é uma vantagem, né, das ferramentas digitais sobre as ferramentas offline, claro, justamente a acurácia nos dados, as informações que se tem, mas essas informações não têm muito valor se você não analisa essas informações, não tem uma capacidade analítica a respeito daquelas informações. Então, desenvolver essa capacidade é fundamental. Saber ler, por exemplo, um relatório de Analytics, né, do Google Analytics é fundamental para poder elaborar melhor estratégia. Que aí entra aquela relação com os números também, né? Exato. Que é aí que a gente fala, não, vamos começar a cuidar dos números. A matemática, ela é necessária. É fundamental. Mas professor, eu tenho dificuldade com matemática. E aí, como é que faz? Aí certamente, Arthur, tem que desenvolver isso. Então, a notícia boa que eu sempre dou, inclusive, aqui na IBMR a gente trabalha bastante com isso. Você falou da parte da matemática, a parte estatística é fundamental, né, para poder interpretar, poder analisar. E a gente oferece aqui não só as cadeiras do curso, como cursos que vão complementar a formação do estudante, inclusive aqui no NPN também. E são fundamentais para desenvolver justamente essa capacidade. Uma outra questão, quando você aborda o ponto dos currículos acadêmicos, é uma boa questão, isso já está mudando, né? Aqui, por exemplo, no IBMR, a gente já temos disciplinas de marketing digital, e cada vez, não tenho dúvida, que teremos mais. Então, os currículos acadêmicos, eles são revisitados de tempos em tempos, e certamente os colegas que nos veem nos ouvem sabem disso, justamente para poder atender essas novas demandas, né? Então, o mundo, de uma forma geral, o mercado muda muito rápido e a gente tem que mudar juntamente com isso, mas é uma boa notícia porque a gente tem uma mudança, né? Geralmente temos mudanças nos currículos acadêmicos que têm o objetivo justamente de aprofundar os conhecimentos, de trazer temáticas muito mais importantes. E quando essa mudança não ocorre, vou dizer assim, ela ocorre um pouquinho depois do mercado, a gente lança cursos aqui para atualizarem os nossos alunos, nós já lançamos conhecimentos interessantes, trazemos cursos de extensão, trazemos debates interessantes, inclusive aqui no NPN, para trazer um ponto de vista diferente, um debate interessante, uma discussão que vá abordar um assunto que seja novo, por exemplo. Então, um assunto velho, mas de uma maneira diferente, né? Exatamente como a gente está falando hoje. Hoje a gente está falando de marketing digital, a gente está falando de marketing offline, e de uma maneira completamente diferente. Vamos renovar e inovar a maneira como a gente vai apresentar isso, né? Claro. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, e esse ponto é muito importante, é que como a mudança ocorre muito rapidamente, daqui a pouco a gente pode, daqui a 6 meses, ter um tema novo para falar, que acabou de surgir, que é importantíssimo. E aí o que a gente faz, né, até para ganhar velocidade? A gente lança cursos, a gente lança treinamentos, a gente lança debate, a gente traz especialistas. Então, é sempre algo muito importante a gente observar dessa maneira. E, como eu disse, a boa notícia é que a gente sempre está olhando, né? A faculdade, ela sempre está, o IBMR sempre está olhando essas mudanças de mercado justamente para preparar melhor o nosso principal ativo, que são os nossos alunos. Com certeza. É isso, professor. Eu queria te agradecer de verdade pela sua atenção e pela sua resiliência comigo, né? Pela sua atenção principalmente. É uma honra poder estar ouvindo o senhor, estar podendo conversar com o senhor que é coordenador, é o chefinho. E aí, chefinho, tudo bem? Ótimo, Arthur, que isso.
Precisa, tudo certo, foi excelente o bate-papo, eu agradeço. Eu que agradeço a disponibilidade, as tuas perguntas, muito precisas, muito, muito bacana. Muito bom ter podido conversar com você, com os colegas que vão nos ouvir e vão nos ver. O nosso intuito aí é sempre agregar, trazer informação que seja pertinente, e para todos que vão nos ver e ouvir aí, esse bate-papo foi pensado e foi feito com muito carinho para todos vocês. Um forte abraço, Arthur. Com certeza, professor. Um forte abraço, muito obrigado de verdade. A todo mundo que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Que a gente vai deixar tudo embaixo na descrição, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Abraço.